Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 2 de abril de 2024, são 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente chegou no horário, mas teve um probleminha no áudio. A gente fez todos os ajustes aqui para que vocês recebam a informação sempre da melhor forma possível. Essa é a nossa abertura de mercado. Inclusive, você que nos acompanha pela rádio Agro Hoje, sejam todos bem-vindos também. Agora sim, as mensagens chegando claramente para todos vocês que nos acompanham. Obrigada pela audiência e pela paciência também para esperar aí os nossos ajustes. A tecnologia ajuda, mas às vezes ela deixa a gente na mão. Então agora já tudo certo, tudo alinhado. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai encurtar um pouquinho a nossa programação. Já estará conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para a gente fazer para ter um entendimento maior desse atual momento político. A gente tem algumas informações dominando aí o noticiário, como o julgamento do senador Sérgio Moro, a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à embaixada da Hungria, a possibilidade de Vladimir Putin vir ao Brasil, senhoras e senhores. Então, uma série de assuntos aí que vão dominando os noticiários e a gente tem que tratar isso, entender mais profundamente. Já o professor Paulo Moura estará conosco. Mas antes de mais nada, a gente vai checar os preços, as bases dos mercados que já estão funcionando, principalmente nas nossas bolsas internacionais. A gente vai direto para a nossa rodada de preços. Bolsa de Chicago, para começarmos. Soja, 11 dólares e 85 centes por bushel, uma leve alta de 0,08%. O milho, 4 dólares e 35, 0,09% de alta também. Já o trigo cai um pouquinho, 0,2%, 5 dólares e 55 centes por bushel. Os grãos operam com estabilidade nessa terça-feira no mercado futuro norte-americano. Agora, derivados de soja já se mostram um pouco mais intensos. O óleo continua subindo, 1,4% de alta, 48 centos mais 89 por libra-peso. No farelo de soja, nós temos 0,6% de queda para 331 dólares e 50 centos por tonelada curta. Nessa condição aqui do farelo de soja, muitas dessas informações estão conectadas à identificação de gripe aviária lá nos Estados Unidos por conta do leite, né? Então, houve confirmação nos Estados Unidos de uma transmissão de H5N1 pelo gado, pelo leite de vaca, e o farelo dos Estados Unidos passou a recuar porque os Estados Unidos, um dos maiores produtores globais de leite e derivados, indústria que movimenta, né, o complexo de rações ali norte-americano, trouxe esse peso, né? Então houve essa pressão sobre o farelo já ontem, que se estende ainda para hoje. Bolsa de Nova York agora. O café subindo 0,7%, vai a 1 dólar e 93 mais 15 por libra-peso. O açúcar 0,7% de alta para 22 centos mais 87 por libra. O algodão cai um pouquinho depois da alta forte de ontem, 0,2% de queda. E a gente, para finalizar a rodada de preços, vai checar os demais grupos de commodities. Então, o petróleo hoje subindo. WTI 1,6% de alta, 85 dólares e 5 centavos por barril. O Brent, 88 dólares e 68, 1,4% de alta. Já o gás natural cai 1,09% e ouro, prata e cobre sobem, e sobem bem. O ouro sobe 1% para 2.279 dólares e 55 centos por onça Troy. A prata sobe 2,2%, o cobre 0,8%. Para finalizar, dólar index hoje trabalhando próximo da estabilidade, mas em campo negativo, 0,09% de baixa para 104.665 pontos. É assim que começa a sua terça-feira, com as commodities agrícolas, né, não respeitando aí um caminho só, então cada uma olhando para os seus fundamentos. Já a gente vai detalhar um pouquinho mais o mercado de grãos, porque o plantio da nova safra norte-americana, 24-25, foi iniciado e ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe os primeiros dados da semeadura de milho. Já a gente vai falar sobre tudo isso e você pode ir se adiantando e mandando aqui as suas perguntas, os seus questionamentos, inclusive para o nosso próximo quadro, onde a gente vai entender um pouco mais sobre o momento político do Brasil. Nós estamos aí com algumas informações dominando o noticiário e é isso que a gente vai entender agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E para nos ajudar a entender esse momento e o que é
preciso a gente ter mais atenção. Está conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Para nós é um prazer sempre recebê-lo. Professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. É sempre bom estar com o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carlinha. Bom dia à nossa audiência. É sempre um prazer para mim também estar aqui com vocês. E a gente estava falando antes de entrar no ar, né, professor? É bom a gente começar pelo começo. E quando a gente olha para a política desse país, não é diferente, né? De fato, a política brasileira nunca nos deixa na mão, né? Para quem trabalha com análise política e com jornalismo, sempre tem fatos interessantes para a gente analisar e comentar. É verdade. Professor, eu comecei aqui o Bom Dia Agronegócio dizendo que, de fato, a gente estava ali com algumas informações dominando o noticiário. Eu não sei se o senhor concorda com esses destaques, mas acho que um deles é o julgamento do senador Sérgio Moro. Foi adiado para quarta-feira por conta de um pedido de vistas. A gente vê PT e PL unidos, né, nessa tentativa de entender aí o futuro político de Moro. O senhor concorda que esse é um assunto que realmente ainda deve dominar as notícias nos próximos dias e é realmente importante que a gente monitore o futuro político de Sérgio Moro? Sim, Carlinha, é muito importante. Inclusive, foi objeto do meu vídeo publicado ontem no canal Dextra, a questão do julgamento que começou ontem. A previsão é de que o julgamento se estenda até o dia 8. Para as pessoas entenderem aqui, o Moro é alvo de duas ações, praticamente com os mesmos argumentos, uma impetrada pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, outra impetrada pelo PT, e fundamentalmente eles argumentam que, como o Moro tinha sido pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, ele havia feito uma pré-campanha com o orçamento de candidato a presidente. Depois ele trocou de partido e resolveu ser candidato a senador. Então, a argumentação do PL e do PT é de que ele teria cometido abuso de poder econômico por ter feito toda a sua pré-campanha com orçamento de candidato a presidente. O Procurador-Geral Eleitoral votou pela cassação e ontem o Moro teve espaço para sua defesa e o relator fez um voto de mais de 200 páginas e com argumentos muito fortes contestando a cassação, né, fundamentalmente desqualificando as acusações do PL e do PT. Os prognósticos que circulam na imprensa são de uma votação apertada, diferença de um voto a favor ou contra Moro, de maneira que eu acho que nós vamos ter emoções até a reta final do julgamento, que possivelmente se conclui dia 8, e vamos ter que acompanhar aí. O que acontece ali é assim, eu acho que o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior estão apostando na cassação, porque ambos já disseram que estarão juntos no palanque do ex-deputado Paulo Eduardo Martins, que foi o segundo colocado. Moro ganhou a eleição para o Senado no Paraná com 33,5% dos votos, e o segundo colocado foi Paulo Eduardo Martins com um pouco mais de 29% dos votos. Então, muita gente imaginava que com a cassação de Moro imediatamente assumiria o segundo colocado, mas não é isso, né? Haverá novas eleições para o Senado, talvez junto com a eleição municipal, e o governador Ratinho e o presidente Bolsonaro estão cacifando a candidatura de Paulo Eduardo Martins. Era isso que eu queria entender, professor. Ontem eu vi uma análise bastante interessante, salvo engano foi no Estadão, de que é uma cadeira que depois vai ser, caso o Moro, né, realmente tenha o seu mandato cassado, ele possa ter ali a sua cadeira sendo duramente disputada no Senado Federal. Então isso realmente pode acontecer, não só o pleito ali por parte do PL, mas pode haver também a oposição querendo essa cadeira no Senado. Pelo PT, a disputa é entre o filho do Zé Dirceu, o deputado Zeca Martins, e a Uhum. Gleice Hoffmann, né? Mas, assim, os prognósticos no estado do Paraná não são bons para o PT, né? Óbvio que quem for o candidato do PT vai concorrer com a máquina na mão, máquina que eu digo aqui, a máquina federal cacifando o candidato do PT, mas o Paraná é um estado muito fortemente inclinado à direita, né? Junto com Santa Sim. Catarina e com Mato Grosso, está entre os estados, digamos assim, mais bolsonaristas do Brasil. E se houver nova eleição, assim, o meu prognóstico aponta para uma vitória de Paulo Eduardo Martins.
Professor, temos que esperar, portanto, o entendimento disso. Como o senhor pontuou, até o dia 8 pode ser que a gente tenha uma resposta. Ontem, né, o julgamento foi adiado por um pedido de vistas ali, então até o dia 8 a gente vai manter isso no nosso radar. Agora, um outro ponto que eu queria entender do senhor e queria entender a sua análise e também fazer um cruzamento com a possibilidade da vinda do Vladimir Putin para o Brasil é essa condição do ex-presidente Jair Bolsonaro ter se hospedado ali na Embaixada da Hungria. Isso também dominou o noticiário, foi matéria do Fantástico, e aí foram fazendo umas relações ali meio esdrúxulas, mas enfim, eu queria entender do senhor, que é um cientista político, que entende as relações diplomáticas e políticas de um político, e eu queria entender como é que o senhor avaliou, essa estada de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, e dois, toda a análise que se fez na sequência deste acontecimento, como a mídia brasileira reportou tudo isso. Bom, a imprensa brasileira, em geral, ela não gosta do presidente Bolsonaro e a argumentação da maioria dos colunistas de opinião da imprensa é de que o presidente teria se refugiado, entre aspas, na embaixada para pedir asilo com o intuito de escapar de uma prisão. Eu acho que se esse argumento fosse válido, o presidente não teria saído da embaixada, né? Ele estaria lá até hoje e ficaria eternamente naquela situação do Julian Assange, que até hoje vive aí o debate em torno da questão da sua extradição para os Estados Unidos, para onde ele seria eventualmente condenado por supostos crimes, né, de vazamento de informações do Estado americano naquele site Wikileaks. E o presidente saiu da embaixada, as informações da defesa do presidente são de que o Serviço Secreto da Hungria teria informado o presidente sobre o risco de ameaça de morte contra ele. O assunto já perdeu força, já morreu, porque não gerou consequências. Uhum. O que a imprensa tem dito sobre a situação do presidente Bolsonaro é que o STF pretende prender o presidente Bolsonaro somente depois do trânsito em julgado no plenário do STF. Exato. O que aconteceria possivelmente no segundo semestre. Então, esta questão da embaixada talvez volte lá na frente como um elemento adicional na eventual sentença, né? Quer dizer, se esse prognóstico se confirma, e ele seria julgado no segundo semestre, não se sabe exatamente quando. O caso do certificado de vacina, o caso das joias, esse caso da embaixada, voltaria num conjunto de argumentos do STF para condenar o presidente. Eu não tenho dúvida que eles querem prender. A questão é as condições políticas para fazer isso, porque o presidente continua arregimentando multidões por onde ele passa no Brasil Sim. inteiro. Acabamos de ver agora ele em Santa Catarina, Balneário Camboriú, uma multidão concentrada em frente ao prédio onde ele estava cantando o hino nacional. Ele continua fazendo o que Lula não consegue fazer. Ele tem um apoio popular que está intocado e eu acredito que até ficando cada vez mais forte. E nós temos dois eventos políticos marcantes no segundo semestre. Um é a eleição municipal no Brasil e outro é a eleição nos Estados Unidos, cujos prognósticos não são bons para o governo, para o PT, para Lula, né? Uhum. Os prognósticos da eleição municipal são de uma enorme vitória da direita brasileira, do PL, dos partidos de centro-direita, do Centrão, e nos Estados Unidos, pelo menos até agora, Trump tem sido tratado pela mídia americana como favorito. Exato. E assim como Biden fez pressão sobre o governo brasileiro, sobre os militares brasileiros, para que fosse aceito o resultado da eleição de 2022, a mudança do presidente americano pode gerar pressões em sentido contrário, né? No sentido de que o Brasil volte a ser uma democracia e de que cesse a perseguição à direita brasileira. Então, digamos, esses são os parâmetros que balizam a análise daqui para frente. E vamos ter que aguardar aí quando é que o STF pretende concretizar o julgamento do presidente. E professora, a gente, outro dia também, falando nessa condição do presidente Jair Bolsonaro, justamente houve essa análise, né? Os analistas pontuando essa situação, né? Bolsonaro está com medo de ser preso, está com medo, mas ele não foi, ele ainda não
se tornou réu, por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocada, ele não se tornou réu ainda em nenhuma dos processos que estão ali em torno dele ou das acusações que ele sofre, não é isso? É isso, ele não é réu, ele é investigado, Uhum. né? Indiciado em vários processos, mas não se tornou réu ainda. Oficialmente, ainda não houve. Até porque os inquéritos, esses inquéritos intermináveis todos do STF, estão todos em aberto, né? Quer dizer, para se tornar réu, tem que encerrar o inquérito, a Polícia Federal encaminha para o Ministério Público denuncia a Justiça, e a Justiça acata a denúncia e abre processo. Neste momento, é que o investigado se torna réu. Até agora não há nada em relação a isso, e aquele inquérito ridículo do importunamento à baleia foi arquivado sem consequências, né? Exatamente. Professor, um outro ponto que hoje me chamou a atenção no noticiário foi a possibilidade da vinda de Vladimir Putin ao Brasil para a cúpula do G20 em novembro, né? Ele viria ao Rio de Janeiro. E a notícia é de que o governo brasileiro endossa uma tese de imunidade que pode permitir sua vinda ao Brasil. Segundo, né, as informações, a convite do presidente Lula, Putin avalia desembarcar no Rio em novembro para participar da cúpula do G20, mesmo sendo alvo de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal Penal Internacional por conta da guerra na Ucrânia, naturalmente. Como o Brasil faz parte do tratado do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, em tese deveria cumprir a ordem de prender Putin. Mas o governo Lula resiste e há essa tese, portanto, de que ele seria essa tese de imunidade, né? Como é que o senhor avaliou essa notícia e como é que o senhor entende a chegada dessa informação no meio dos outros acontecimentos que estão marcando aqui o nosso cenário político? Bom, o governo do PT ele é estrategicamente nas relações internacionais aliados desse eixo do mal composto por China, Rússia e Irã. E o Lula fez reiterados acenos de simpatia a Putin na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e Lula gostaria de receber o Putin aqui. Essa posição do governo brasileiro é a deriva de um parecer encomendado pelo próprio governo à sua assessoria jurídica para amparar a vinda do Putin. O problema é que precisa combinar com, vamos dizer assim, fica irônico falar em combinar com os russos, né? No caso aqui, os russos são os outros países signatários do Tratado Internacional que obrigaria o Brasil a prender Putin se ele precisasse aqui. Quer dizer, se o Putin resolve vir e o Brasil não prende, não é o parecer encomendado pelo governo para sua própria assessoria jurídica que vai livrar o Brasil de sofrer sanções internacionais dos outros signatários desse tratado, né? E colocaria o Brasil numa situação delicada, e nós precisamos ver se o Putin quer correr o risco de vir, né? Então, esta é a questão. O Lula está fazendo mais um aceno. É importante chamar atenção para que esses acenos que o Lula faz a, a regimes autoritários no mundo inteiro é um dos fatores de desgaste do Lula nas pesquisas de opinião, Sim. né? Os ataques dele ao Estado de Israel, declarações simpáticas ao Hamas, a simpatia dele pela China e pela Rússia, as viagens internacionais gastando a rodo o nosso dinheiro, tudo isso está na lista de fatores de desgaste. Além da questão do desempenho da economia, né? Inflação, custo de vida e aumento do desemprego, essas questões todas que derivam do comportamento do Lula, a associação com os ditadores no mundo inteiro é fator de desgaste do Lula perante a opinião pública brasileira. Então, o Lula está correndo o risco de, no momento em que o governo está tentando recalibrar o seu posicionamento para ver se estanca a sangria que as pesquisas vêm mostrando que o governo tem já há meses, todos os institutos consensualmente mostrando o aumento da rejeição e a queda na aprovação do governo Lula, o Instituto Paraná Pesquisa, inclusive, mostrando mais rejeição do que aprovação. Precisa observar esses dois aspectos, né? Primeiro é como o mundo reagiria a uma visita do Putin com o Brasil desobedecendo o tratado do qual o Brasil é signatário, e como a opinião pública brasileira receberia a visita de um governante autoritário no Brasil, como quer o Lula.
E essa popularidade parece que vai realmente sendo abalada não só pelo próprio Lula, mas pela primeira-dama também, né, professor? Porque uma pesquisa recente do Poder Data mostrou que quem desconhecer a primeira-dama Janja diz que 27% consideram que seu desempenho é ruim para o país. Ela está sempre muito conectada a essa condição das viagens, essas relações diplomáticas meio desorganizadas, né? meio mal construídas. A gente está falando aqui dessa condição geopolítica e onde o Brasil vai se encaixando com essas declarações também meio desastrosas aí do Lula. E a gente está falando de um ano também de eleições importantes mundo afora. O senhor citou a eleição americana, mas tem eleição na Venezuela, e depois de trazer ali uma série de apoios, né, e receber Nicolás Maduro aqui com tapete vermelho e tudo mais, agora o governo brasileiro está se posicionando ali em relação aos opositores de Nicolás Maduro. Tem eleições na França, tem eleições para o Parlamento Europeu, acabamos de receber Emmanuel Macron, então o nosso cenário geopolítico está meio desorganizado mesmo quando a gente pensa no Brasil se encaixando nessas relações diplomáticas, professor? Eu acredito que sim. Respondendo primeiro o início da tua pergunta, começando pelo começo, como a gente brincou aqui no começo do programa, Verdade. sim, Janja é um fator de desgaste para Lula, especialmente nessas viagens internacionais. Ela até já recebeu a alcunha de esbanja, né? É, Porque parte dessa percepção da opinião pública em relação aos gastos abusivos nas viagens internacionais se deve à Janja, se deve à percepção da conduta pessoal dela. Em relação à questão digamos assim, do Lula na Venezuela, Venezuela, eleições, vamos colocar entre aspas, né? Mas o que chama atenção aqui é que o governo está tentando recalibrar sua comunicação e recalibrar o posicionamento público do Lula no sentido de estancar essa sangria. Então, por exemplo, em relação à questão da guerra de Israel contra o Hamas, o Lula, que tinha feito reiteradas declarações de apoio ao Hamas e contra Israel, agora ele se apresenta como um defensor da paz, um pacificador. Em exato. relação à Venezuela, ele criticou o fato de que a oposição não está tendo direito de inscrever candidaturas de oposição na eleição. Né? Lula havia defendido esse direito e Maria Corina foi cassada, indicou um sucessor, o governo cassou a sucessora de Maria Corina e aí Lula deu uma declaração crítica à Venezuela. É uma tentativa de recalibrar o posicionamento, né? Mas que colide com essa intenção do Lula de trazer o Putin ao Brasil. De fato, como você chama atenção, há um conjunto de eleições, e quando as eleições são democráticas no mundo, né, especialmente o que está acontecendo na Europa agora, eleições para o Parlamento Europeu para a França, as pesquisas mostram um crescimento significativo da direita. Em todos os continentes onde há democracia, é isso que está acontecendo, né? E o Macron está com a popularidade baixíssima. Sim. Inclusive, ele veio ao Brasil, esses flertes dele com Lula é uma tentativa de ganhar o eleitorado europeu em torno da questão da defesa do meio ambiente, porque nas questões de política interna da França, o Macron está muito mal, muito mal. Então, o tabuleiro das relações internacionais com eleições na Europa, nos Estados Unidos, ele não é bom para Lula e as suas estratégias geopolíticas e diplomáticas, né? É possível que o governo brasileiro vai enfrentar mais adversidades com essas posições que são defendidas. E como era de se esperar, né, professor? Macron vem para cobrar agendas ambientais do Brasil sem se lembrar que os seus produtores estão na França cobrando que não lhes sejam mais impostas agendas ambientais e nem mais burocracias caríssimas para os produtores franceses que estão sucumbindo a imposições que eles já mostraram que não vão aceitar. E me parece que aqui no Brasil também não, né? Olha, cara, aí é preciso observar a posição do Brasil sob o governo do PT e da França, né? O acordo Mercosul-Europa, Comunidade Europeia, estava praticamente firmado como obra das relações diplomáticas do governo do presidente Bolsonaro e da política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes. E a base deste acordo
é o seguinte: o Brasil abre o setor de compras governamentais brasileiras para concorrência internacional e a Europa abre o mercado agrícola para os produtos brasileiros. E o Lula e o Macron são protecionistas. Então, o Lula não diz isso explicitamente, mas ele é contra o acordo. Ele não quer abrir o setor de compras governamentais à concorrência internacional. E Certo. a abertura das compras governamentais brasileiras à concorrência internacional significa redução de preços das contratações, compras de produtos, contratações de serviços do Estado brasileiro em benefício do consumidor. E a abertura do mercado do agro brasileiro para produtos brasileiros na comunidade europeia vai aumentar as exportações brasileiras, trazer divisas para o Brasil. Sim. Então, há um casamento de conveniência entre os interesses do Macron de proteger o agro francês, que não é competitivo, e o interesse do governo petista de manter fechado o setor de compras governamentais do governo brasileiro, né? Então, em prejuízo dos consumidores europeus e dos consumidores brasileiros. Então, casou a fome com a vontade de comer, né? Sim. O teatrinho do Lula e do Macron quase se beijando, né? Na visita à floresta amazônica no Pará, que correu o mundo, gerou memes, né? Resulta dessa coincidência de interesses, mas não acredito que tenha a força para salvar o Macron lá e o partido dele nas eleições francesas, nem para melhorar a queda nas pesquisas do governo Lula. Bom, professor, a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos. É realmente bem curioso o que a gente está vivendo. A gente está aqui, ainda bem que podemos contar com as suas análises. Então, o senhor está sempre aqui conosco, mais vezes estará com certeza. Obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer as suas análises sempre tão completas. Obrigada, professor. Obrigado, Carlinha. Sempre um prazer. Estou à disposição aí. Quando quiser, é só chamar. Combinado. O prazer é nosso, professor. Boa semana para o senhor, bom mês de abril e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Até mais. É aquilo, né, Sérgio? Eu sempre digo isso quando eu apresento o Conversa de Cerca aqui no Notícias Agrícolas, que é o podcast que eu apresento aqui no Notícias, que é vamos saber com quem sabe mais que a gente, né? Que é o caso do professor Paulo Moura. Então, fazer essas conexões das relações diplomáticas, das relações políticas, do que está acontecendo aqui e no mundo é completamente importante para você saber para onde está indo o país onde você vive, a tua nação, para onde está indo o seu dia a dia, a sua atividade. E veja como o agronegócio está plenamente conectado com todas esses acontecimentos e essas ações que vão sendo tomadas e tudo que está previsto para acontecer. Então a gente precisa continuar trazendo essas análises, fazendo essas análises com profissionais, como é o caso do professor Paulo Moura, para que você entenda a conexão de todos esses pontos. Dada essa entrevista brilhante do professor Paulo Moura, vamos checar as manchetes de hoje, vamos às nossas notícias da manhã. Hoje o nosso quadro um pouquinho mais curto, né, das nossas manchetes desta terça-feira. Agora são 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão climática, porque as últimas informações dão conta de que a chuva forte deve continuar no norte, no nordeste e no centro-oeste do Brasil, segundo as informações do INMET. A semana começa com previsão de chuva forte para estas regiões. O forte calor, a alta umidade e a zona de convergência intertropical continuam combinados e causam instabilidades previstas para essas três regiões. Para esta terça-feira, dia 2 de abril, um alerta laranja foi emitido pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, indicando chuvas fortes no Nordeste. As áreas mais afetadas são o centro-sul e o noroeste do Ceará, o sudeste e centro-norte do Piauí, centro e oeste do Rio Grande do Norte, além do sertão do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Os volumes podem chegar até 100 milímetros nestas regiões, além de fortes rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora. Então, atenção total. Isso é muito importante, tá? A gente tem ali algumas áreas, a gente vai inclusive depois disponibilizar, já você tem uma informação mais completa já disponível para você sobre clima e previsão do tempo aqui no Notícias Agrícolas. A gente traz esse alerta
laranja e a região bem delimitada ali pelo INMET, de onde podem ser registradas essas condições que eu acabei de relatar. Ainda no Nordeste, a tendência é de que o sul da Bahia tenha pancadas de chuvas isoladas em menores acumulados. No Norte, o INMET prevê pancadas de chuva ao longo da semana com valores também ultrapassando 80 milímetros, haja água em praticamente toda a região. Deve chover mais no Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, e as chuvas virão acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nos outros estados, as chuvas devem ser mais brandas, mas não deixa de chover. No Centro-Oeste, atenção! A chuva terá mais regularidade em Mato Grosso, que é bom para safrinha, onde o total de precipitação poderá ultrapassar os 80 milímetros. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, também cultivando a segunda safra de milho, a chuva será irregular, com o total em torno de 40 milímetros. Atenção também para o feijão, que vinha precisando dessas chuvas, está chegando, principalmente ali no Goiás. No Sudeste, a semana será quente e seca, atenção, principalmente no Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, alô, pessoal do café, e litoral norte de São Paulo. As chuvas nos próximos dias serão fracas e isoladas. Segundo o INMET, só há previsão de chuva significativa no fim da semana no Nordeste mineiro. No sul, para a gente concluir, semana começa com tempestade no centro-sul do Rio Grande do Sul, acompanhada de raios e rajadas de ventos, trovoadas e possíveis quedas de granizo. Nós recebemos algumas imagens, a gente vai disponibilizar também no Notícias Agrícolas, da soja já sofrendo, rebrotando no campo por conta do excesso de chuvas e a dificuldade de colheita. Ali no nosso espaço Fala Produtor, a gente vai mostrar isso. Também, né, algumas quedas de granizo ali, judiando um pouquinho das lavouras de soja que estão se concluindo. O Paraná terá chuvas mais fracas ao longo da semana, aqui que mora a minha preocupação, porque o milho safrinha do Paraná que é o segundo maior produtor de segunda safra de milho, já vem registrando perdas significativas. Hoje o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Paraná, atualiza as condições das lavouras no estado e você tem essas informações em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Bom, na sequência, ainda falando de safra, clima, agora para os Estados Unidos, os trabalhos de campo foram iniciados por lá para a safra 2024-25 e o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe os seus primeiros números do plantio das safras de verão nesse relatório que passa, portanto, a ser reportado toda segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília, números que também você tem em primeira mão toda segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas. Para o milho, a área foi indicada, já plantada, em 2%. O número ficou em linha com o que se registrou no mesmo período do ano passado e também em relação à média esperada pelo mercado, né? O mercado já tinha a expectativa para esse relatório, já sabendo que ia ser reportado o plantio do milho, que começa mais cedo do que o plantio da soja nos Estados Unidos. O estado mais adiantado com seus trabalhos de campo por lá é o estado do Tennessee. O Tennessee fica ali, eu sempre uso essa referência, né? O mapa dos Estados Unidos é bem assim, né? Um retângulo. Então a gente tem o coração do Corn Belt e um pouquinho mais ali à direita, a leste, a região do Delta. A região do Delta é a que dá início aos trabalhos de campo. E ali está localizado o estado do Tennessee, que está bem à frente, está com 57% de área plantada, mas também é um estado pequeno, planta pouco, não é a principal referência. O maior estado produtor de milho dos Estados Unidos é o estado de Iowa, no coração do Corn Belt. Então a gente vem do Delta para cima e a partir de agora, olhos todos voltados para esse acompanhamento, não só, né, dos trabalhos de campo, então do ritmo de plantio, mas também vamos monitorando, né, ao passo em que as lavouras estejam um pouco mais desenvolvidas, a condição dessas lavouras. Bom, dada essa informação, a gente pode até passar um pouquinho aqui rapidamente pelo plantio do algodão, 3% de área plantada, mesmo número de 2023, a média é de 4%, o trigo de primavera, 1% de área plantada, bem incipiente ainda, o trigo de inverno já vai se concluindo, né? Então, com os primeiros números do plantio começando a chegar, agora a gente começa a trazer quase que diariamente as informações sobre o clima no meio oeste americano, né? Nas principais regiões produtoras.
Para as próximas 72 horas, para os próximos 3 dias, o NOAA, que é o INMET para os americanos, né, o sistema oficial e de clima lá do governo americano, ele indica que nós teremos chuvas bastante significativas, principalmente no final da semana mais a leste dos Estados Unidos, tá? Então a gente está falando de mais de 70 milímetros de chuvas aí para essas regiões, onde o plantio está acontecendo, então olho vivo. Para os próximos 8 a 14 dias, ou seja, de 9 a 15 de abril, aí a gente já está falando do final desta semana, início da próxima, a gente tem temperaturas acima da média para praticamente todo o território norte-americano e chuvas também acima da média. Tem sido uma primavera até agora benéfica para o início da safra 2024-25. Precisamos ver se esses números vão se mantendo, se essas chuvas vão se confirmando e o que a gente vai ter de condição. Claro que agora eu passo a ouvir também os produtores americanos, os analistas americanos, para trazer sempre relatos mais completos para vocês, certo? 9 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para a gente rapidamente concluir essa informação, eu quero também já agradecer os comentários que estamos recebendo. Ó, para esse momento, né, a gente tem estabilidade para os preços da soja e do milho. Nós temos a soja que estava subindo bem timidamente de 2 pontos a 2,5 pontos, passando a operar em território negativo, caindo de 0,25 a meio ponto nos contratos mais negociados. O agosto, que é agora uma referência importante para o mercado, 11 dólares e 98 centos por bushel. O maio, que é referência para a nossa safra, 11,85. No milho, a gente está falando de baixas iguais, de 0,25 a meio ponto. Contrato maio, 4 dólares e 35, o dezembro, referência para os produtores americanos, 4 dólares e 74 centos por bushel. Lembrando que na última semana, os preços do milho subiram 4% na última quinta-feira, em função da estimativa do USDA, indicando uma redução de 5% na área de milho para 36,4 milhões de hectares e um aumento na área de soja na ordem de 3%, que motivou algumas baixas ali para os futuros da soja negociados em Chicago. Valendo a safra americana. A partir de agora, o mercado tende a ficar um pouquinho mais volátil. Ontem, inclusive, o Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, ao Alexander Horta, no fechamento de mercado, diz que abril é traiçoeiro para os fundamentos. Então, é olhar muito de perto agora a volatilidade que vem para os preços em Chicago com o início da nova temporada nos Estados Unidos. Vamos agora conferir os vídeos enviados pelos produtores no nosso momento do Fala Produtor para a gente conhecer as realidades do agronegócio brasileiro. Boa tarde. Aí ó, o feijãozinho. Deu mais uma chuva aqui hoje de tarde. Hoje é sábado, dia 30. Vem rápido demais esse feijão, ó. Semana que vem fazer mais um tratamentinho para ele. Passar um graminicida. E aí, e um micro. E cuidar. De Páscoa de 2024, estou falando aqui das matas de Minas, ou zona da mata, como preferir chamar, tudo está valendo. Aqui nós temos, a colheita ainda nem começou e já estamos com um problema que não é normal. Você pode estar vendo aqui, igual estou mostrando, os cafés verdinhos ainda, ó, muito verde, ó, olha. A lavoura ainda muito verde. E assim, e do lado aqui pés de café, olha aqui, ó, madurinho, madurinho, madurinho. Olha, e caindo. E cada chuva que cai, cai mais café no chão. E aí o dinheiro fica mais difícil de pôr a mão nele, né? E não é um problema pontual, é um problema que as pessoas estão relatando aí em toda a região das matas. Francisco Alves, dia de Páscoa. Esse já era, hein? 2802, 2702.
Já se foram alguns sacos. Bom, você viu o seu recadinho já chegando aí pra você, né? Mande o seu vídeo, mande pelo WhatsApp. O número é 19 99767 0241. Eu repito, 19 99767 0241. Tem um QR Code, se for mais fácil para você ler esse QR Code com o seu celular, faça o seu vídeo, ou use vídeos que você já fez da sua lavoura, mande para nós. Escaneando esse QR Code, você vai chegar direto ali no nosso WhatsApp, já tem todas as informações e você vai ser logo acolhido. O importante é mandar nome, sobrenome, cidade, estado, como eu sempre digo, para podermos dar crédito a você e, claro, a gente localizar a realidade que você está nos mandando. O importante é mandar para você passar aqui no Bom Dia Agronegócio e expandir o alcance das suas informações. Combinado assim? Então a gente está esperando o seu vídeo. Bom, eu quero agradecer aqui a nossa audiência. Eu vou direto para o Marcelo Bezerra. Bom dia. Fale um pouco do café. Colheitas começando aqui no sul de Minas. Pois é, Marcelo, a gente está num momento agora de começar a monitorar, entender aí esses mercados. O mercado do café, ele está num momento bastante interessante de análise, que é esse entendimento do Robusta versus o Arábica, né? O Robusta está num momento muito positivo. O recorde real da série histórica do CPEA para o Robusta foi alcançado mais uma vez, foi batido esse recorde novamente. As informações, inclusive, já estão disponíveis aqui no Notícias Agrícolas. Então, de fato, a gente vai agora entrando num novo momento, ainda monitorando essa condição do Robusta, mas olhando para o mercado do Arábica, olhando como é que o mercado vai, né, se ajustar, se ajeitar aí para dar sequência aos negócios e principalmente saber como é que os cafeicultores vão ou não avançar com a sua comercialização. Então, a gente está monitorando. Nesta terça-feira, os preços do café sobem na Bolsa de Nova York, eles têm alta de quase 1%. O contrato maio, $1,93 mais 55 por libra. O julho, $1,90 mais 90. O setembro, $1,92 mais 30. E o dezembro, $1,91 mais 85 por libra peso, altas, como eu disse, de mais de 1%. Obrigada pela sua pergunta, tá? E o Marcelo Maior, sem chuva na região de Ponta Grossa, Paraná. De fato, não tem previsão de chuva para o Paraná para os próximos dias, tá, Marcelo? Bom dia para o Renato, para o César, para o Fernando, para o Everton, para o seu José Natal, para o Luciano, que comentou ali durante a entrevista do Paulo Moura, né, sobre como é que é a condição política aí de Confresa, Mato Grosso. Bom dia para o Alberto Tesmer, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, para o Rodrigo Soares, para o seu Bernardino Tartari, para o time da LSX Agrofert, também para a dona Eliana, que chegou cedinho para acompanhar aqui o Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, eu agradeço pela audiência. Amanhã estamos aqui em ponto às 8 horas, horário de Brasília, para te trazer a nossa abertura de mercado. E agora você continua acompanhando a nossa programação. Para quem está nos ouvindo pela Rádio Agro Hoje, boas informações também chegando no seu rádio. Então, seguimos por aqui. Excelente terça-feira para todos, bons negócios e até amanhã.